Ele nasceu em Botucatu, começou sua carreira na Ferroviária da mesma cidade. Depois foi contratado pela Portuguesa de Desportos. Foi reserva de Carlos Roberto Torres na Copa do Mundo de 70, onde o Brasil foi tricampeão, e titular na Copa de 74. Mas sua carreira de fato aconteceu no Esporte Clube Corinthians Paulista, de onde jogou de 1970 a 83, sendo campeão paulista em 77, 79 e participando também do histórico movimento da democracia corintiana. É um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Estou falando do lateral direito, Zé Maria. Tudo bem, Zé Maria? Tudo bem, é um prazer recebê-lo. Que bom, Zé Maria. Estamos à disposição para um bate-papo legal. Bacana. Zé Maria, você nasceu na cidade de Botucatu em 1949. Em 1949, natural de Botucatu, interior de São Paulo, onde tive o prazer praticamente de começar minha carreira nas categorias de base da Ferroviária, né? Em 1963, 64, 65, 66 eu já subi para o profissional, disputei a primeira divisão de profissionais. E no final de 66 eu acabei vindo para a Associação Atlética Portuguesa. Entendi. E na época de criança, Zé Maria, você que é filho de pai corintiano, o senhor Durvalino, né? Já existia uma influência forte daquele Corinthians dos anos 50, Cláudio, Luizinho, Gilmar? Com certeza. Eu me lembro das revistas, Gazeta Esportiva, que meu pai mostrava, né, no interiorzão, ouvia muito rádio, né, normalmente ele acompanhava os jogos pelo rádio, e a influência foi exatamente essa. A gente nascia, ele já punha o símbolo do Corinthians na frente para que a gente pudesse aprender a gostar e a torcer. Então foi um início para mim muito agradável. Eu não esperava ser um jogador de futebol, mas a influência corintiana veio desde pequeno. E no caso você, como você mesmo disse, você jogou na Ferroviária de Botucatu e, se não me engano, antes você também jogou, participou pelo Lajeado? Eu nasci numa fazenda, então era a Fazenda Experimental do Café, a Fazenda Lajeado. Lá eu tive minha infância até os 13, 14 anos, quando a gente teve a oportunidade de ir para a cidade, onde eu fui estudar. Eu fiz o curso técnico industrial, 4 anos, né? Então era cidade, interior e fazenda, onde eu tive assim, uma formação muito agradável, né? Eu acho que a educação foi prioritária, principalmente para os irmãos. Somos 6 irmãos, família de 6 irmãos, 3 jogadores de futebol, né? O Tuta Posqueira, que jogou na Ponte, ele se enfrentou no campeonato de 77, o Gil e o Marco Antônio também foram profissionais. O Marco Antônio teve também o prazer de jogar no Corinthians, né? Ele teve lá um momento de Corinthians, e o Tuta também. Teve o início no Corinthians praticamente, quando era juvenil. E Zé Maria, você nessa época de Botucatu já jogava como lateral direito? Não. Eu era metido a ser atacante, né? Porque na época o jogador de futebol tinha que fazer gol, né, para aparecer. E eu fui descoberto, na verdade, como lateral na Ferroviária de Botucatu, na categoria infantil. Numa brincadeira, faltou um jogador, né? E o Tição, que era o treinador, me colocou como: olha, quebra um galho para mim, fica aí na lateral, né? Tem muitos jogadores atacantes. E praticamente foi meu início. Dali eu não saí mais. Disputei 3 campeonatos infantis, né? E felizmente a gente foi campeão. Depois participei no último ano do juvenil, sagramos campeão também. E no mesmo ano eu fui amador, disputava o campeonato amador da cidade. Então minha carreira foi muito rápida, né? Diante das categorias, disputei um ano a primeira divisão pela Ferroviária, e no final do ano a Portuguesa se interessou, né? Porque eu soube de um neguinho de cabeça raspada que jogava pela Ferroviária, num jogo que eles acabaram vendo em Jundiaí, contra o Paulista, e fizeram um convite para que eu viesse treinar na Portuguesa. E eu vim com mais 2 jogadores, eu, o Nardinho e o Corvino, estávamos na equipe da Ferroviária, e praticamente fiz um contrato com a Portuguesa de 3 meses. Eu vim no final do ano, né, e voltaria em janeiro para complementar esse contrato. E quando eu voltei, a Portuguesa, o Augusto teve um problema. Você vê que a minha carreira ela dei muita sorte, né? O Augusto teve um problema, que era o lateral direito, também jogou no Corinthians, e o Wilson Francisco Alves falou: poxa, eu vou ter que jogar esse moleque aí de qualquer jeito. Foi quando a Portuguesa se interessou e acabou indo a Botucatu, e
me comprou. E eu me tornei o lateral da Portuguesa e graças a Deus não saí mais. E como é que foi essa sua passagem pela Portuguesa? Você jogou, acho que 3 anos? Eu joguei na Portuguesa praticamente 3 anos e meio. Aí tive um problema no final, que foi quando o meu pai, como grande corintiano, houve infelizmente, num momento difícil do Corinthians, que foi na época do acidente do Lidu e do Ar, o Corinthians se interessou por um lateral. E como eu tinha contrato com a Portuguesa, eu não podia jogar, né? Então o Corinthians trouxe o Miranda. E o Miranda veio como lateral. E logo depois eles falaram, não, agora nós temos interesse no teu passe. Como meu pai cuidava das minhas transações, ele falou, poxa, ele tem contrato com a Portuguesa e não tem como. E meu contrato terminaria e a Portuguesa tinha um compromisso com ele, pessoal, verbal, de que se surgisse alguma oportunidade, a Portuguesa abriria mão. E aí meu pai começou a briga. Vestindo a camisa do Corinthians, meu pai falou, não, se não sair agora, ele não sai nunca mais. Ainda esperei um ano, né, que isso foi em 69. E em 70 eu fui para a seleção. Quando eu voltei, a negociação já estava bem adiantada, meu pai tinha conversado, não tinha feito a renovação com a Portuguesa. E aí acabei, depois de um período, sendo contratado pelo Corinthians. Foi praticamente a realização, né? Não só do meu pai, mas uma realização também pessoal, como corintiano, né? E quando a gente jogava contra o Corinthians, a gente queria mostrar que a gente teria a oportunidade de poder jogar no Corinthians, então a gente era um leão, né? E depois tive essa sorte de ficar praticamente 13 anos, né? Para mim foi uma honra, uma glória muito grande. Que bom. Bom, daqui a pouco vamos falar da passagem do Zé Maria pela Seleção Brasileira de 70 e também do seu início no Esporte Clube Corinthians Paulista. Até já.